Vamos abrir as nossas Bíblias aqui em Atos dos Apóstolos, capítulo 11. Vou apenas introduzir este assunto, e daremos seguimento à mesa do Senhor. A partir do versículo 19 diz: Ora, os que foram dispersos pela tribulação que houve por causa de Estevão, passaram até Fenícia, Chipre e Antioquia, sem anunciar a ninguém a palavra, senão somente aos judeus. E havia entre eles uns varões de Chipre e de Cirene, os quais, entrando em Antioquia, falaram também aos gregos, anunciando o evangelho do Senhor Jesus. E a mão do Senhor era com eles. E um grande número creu e se converteu ao Senhor. Veja a diferença: creu e converteu. Tem muita gente que crê e não converte. Pequenos detalhes que muitas vezes nós deixamos passar na leitura. E chegou a notícia dessas coisas aos ouvidos da igreja que estava em Jerusalém, e enviaram Barnabé até a Antioquia. E este, quando chegou, viu a graça de Deus, alegrou-se e exortou a todos a que com firmeza de coração permanecessem fiéis. Observe, com firmeza de coração permanecessem fiéis. A gente pode ver, irmãos, esses fundamentos que constituem o avivamento em uma localidade. Então diz assim, versículo 24: porque era homem bom e cheio do Espírito Santo e de fé. Muita gente uniu-se ao Senhor. Depois Barnabé partiu para Tarso em busca de Saulo e, achando-o, conduziu-o para Antioquia. E reuniram-se ali um ano inteiro com a igreja e ensinaram muita gente em Antioquia. Os discípulos, pela primeira vez, foram chamados cristãos. Naqueles dias desceram alguns profetas de Jerusalém a Antioquia. E levantando-se um deles, chamado Ágabo, dava a entender pelo Espírito Santo que haveria uma grande fome por todo o mundo. E isso aconteceu no tempo de Cláudio. Então os discípulos, cada um conforme suas posses, determinaram enviar socorro aos irmãos que habitavam na Judéia. O que, com efeito, foram enviados aos anciãos por mão de Barnabé e Saulo. Podemos orar. Pai amado, bendito, nós te louvamos pela alegria de mais uma vez nos reunir em teu nome e clamar pelo teu socorro nesta hora. Envia-nos a porção do teu Espírito para nós nesse dia, para que sejamos habilitados na condução da tua palavra, como também na recepção dela. Vem nos ajudar, Senhor. Abra nossa mente e coração, para que mais uma vez nós não venhamos sair da tua presença sem sermos tocados, abençoados pela tua palavra. Santo e amado Deus, nós te pedimos no nome de Jesus. Amém. Pois bem, meus irmãos e irmãs, nós vimos o avivamento na igreja de Jerusalém, alguns pontos significativos. Quero introduzir essa palavra de hoje, o avivamento na igreja de Antioquia. Este foi um grande avivamento também. Ele foi uma consequência do que Deus estava fazendo naquele tempo. O que Deus estava fazendo e havia feito em Jerusalém. Agora, observe, deixe-me falar algo que forma o fundo contextual de todo este acontecimento. No capítulo 4, até o capítulo 7, e depois nós vamos ver também o episódio de Tiago, no capítulo 12,
Houve uma perseguição muito forte à igreja em Jerusalém. Uma grande perseguição, sim. E que trouxe uma dispersão. Por mais que o inimigo, irmãos, procure criar situações que nos oprimam, que nos angustiem, até mesmo nas situações que o inimigo cria para nos angustiar, para nos entristecer, nela o Senhor pode superabundar. E foi justamente o que aconteceu. Quando as perseguições vieram, e o grande mentor dessas perseguições era um homem chamado Saulo de Tarso, um homem terrível, implacável, enfurecido. Ele era um judeu ortodoxo, fariseu dos fariseus, o mais sábio expositor da lei do seu tempo. E este homem extremamente zeloso pela sua crença, pelas práticas judaicas, ele estava determinado a varrer a igreja da face da terra, isto é, os seguidores do Nazareno. E assim, a perseguição em Jerusalém se desencadeava, e os cristãos foram dispersos pelo mundo. E este pequeno relato que li mostra para todos nós como aqueles cristãos que foram dispersos de Jerusalém, eles vieram anunciando a palavra de Deus até chegar nessa cidade, Antioquia. E quando eles chegaram aqui em Antioquia, observe o versículo 21. Vamos ler a partir do 20, por favor. E havia entre eles uns varões de Chipre e de Cirene, os quais, entrando em Antioquia, falaram também aos gregos. Agora observe, anunciando o evangelho do Senhor Jesus. Irmãos, nenhum avivamento ocorrerá se o evangelho não for pregado. A grande necessidade do nosso tempo é que o evangelho seja pregado. Agora, o que é o evangelho? Será que o evangelho é um conto histórico da pessoa do Senhor? Será que o evangelho são informações espirituais acerca de Deus, da obra de Cristo, da pessoa de Cristo? O que é o evangelho? Será que nós podemos apenas traduzir a palavra boas novas e chamar qualquer coisa de boas novas? Em primeiro lugar, eu quero dizer que definir esta palavra não é fácil. Por um lado, não é, porque nós vamos buscar a etimologia dela e tentar dar uma explicação à luz disso. Mas eu creio que a melhor maneira de nós entendermos o que é o evangelho é conhecer o ministério e a pessoa do nosso Senhor Jesus. Primeiro, porque Ele mesmo foi as boas novas do Pai para nós. E segundo, Ele foi o grande evangelista. Ele disse assim, lá em Lucas capítulo 4, o Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu para pregar o evangelho aos cativos, para pregoar o ano aceitável do Senhor. É claro que aqui ele está falando tanto de evangelho como também de profecia. Então nós temos que entender que o Senhor Jesus é para nós o grande dicionário para interpretarmos essa palavra. Então eu disse, ele é o grande dicionário. Essa palavra só pode ser entendida à luz do nosso Senhor, porque Ele é o Evangelho por definição. Ele é a grande boas novas do Pai para nós. Tudo que os discípulos pregaram e ensinaram estavam fundamentados naquilo que Cristo viveu, naquilo que Ele é, na sua obra e na sua pessoa. Tudo. Não existe um evangelho novo. Nenhum evangelho novo pode transformar o homem. Pode encher comunidades de adeptos. Nós não somos adeptos de comunidade alguma. Nós não fomos tirados de uma situação de mundo para uma realidade de religião. O evangelho não resgata o homem do mundo e introduz ele numa religião.
O Evangelho arranca o homem do império das trevas e coloca ele na posição de um filho de Deus. Tira ele de um estado de condenação, de morte eterna, e leva ele para a experiência da glória eterna. Arranca ele das garras de Satanás e coloca ele na realidade da esperança da vida eterna. É isso que é o Evangelho. O Evangelho que nós pregamos é o mesmo Evangelho que Jesus pregou aos espíritos em prisão. É o mesmo Evangelho que ele pregou lá no passado, quando ele foi enviado. E ele saiu do Jordão. E a partir daí, ele começa o seu ministério, ele pregando com autoridade, com poder. Nós já estudamos sobre isso. Em Mateus capítulo 7, os últimos versículos, quando diz que as pessoas ficavam atônitas, a sua versão está assim, e todos se maravilhavam de sua doutrina. O último versículo aí de Mateus capítulo 7. Essa palavra maravilhavam-se, ela está traduzida de maneira errada. O sentido aí é atônito. Ou então vamos ao original, que é mais drástico ainda. No original, essa palavra maravilhavam-se, ela vem de um vocábulo que significa arrancar com uma pancada. Essa é a tradução. As pessoas sentiram como que golpeadas. E você vai ver isso lá em Atos capítulo 2, o versículo 37, quando Pedro terminou de pregar aquela palavra, aonde ele expõe 7 itens da pessoa e da obra do Senhor. Aí o que diz o versículo 37? Compungiu-se-lhes o coração. E diziam: o que faremos nós? Irmãos, a maior necessidade que nós temos hoje é que o Evangelho seja resgatado. A maior necessidade que nós temos hoje é que os pregadores voltem para os Evangelhos e vão estudar a pessoa e a obra do Senhor com os joelhos e o rosto no chão. A maior necessidade que nós temos hoje é que a oração esteja à frente do ministério da palavra. Comunhão com Deus, comunhão com a sua palavra. Não busca comunhão com a palavra sem a comunhão com Deus. Busca um relacionamento com Deus em primeiro plano. Sem esse relacionamento não temos Evangelho. O que nós temos? Nós temos um bando de tagarela falando coisas boas que não produzem nada. Os pregadores primitivos, aqueles apóstolos, eles não eram tagarelas. Eles não eram homens que tinham discursos. Eles eram homens que tinham uma mensagem. É isso que a igreja precisa. É isso que essa humanidade precisa. Homens que têm uma mensagem. Homens que tenham convicção no que pregam. Homens que creem naquilo que falam. E não ímpios, ateus, religiosos, que não têm experiência nenhuma com Deus e que está pregando para atrair adeptos. Não são adeptos. Nós estamos levando as pessoas, não é para nos seguir. Nós estamos levando as pessoas para seguir o Cordeiro aonde quer que ele vá. Nunca haverá avivamento se o Evangelho genuíno não for pregado. Nunca teremos avivamento se estes homens não se posicionarem diante de Deus. E que a igreja dê testemunho em harmonia com os céus, que este sim, ou este sim, são os instrumentos para este avivamento. Olha os avivamentos no passado. Eles não começaram aleatoriamente. Eles começaram com uma igreja que estava orando, com um grupo que estava orando e com homens que se levantaram com a palavra. Não houve avivamento sem a restauração do Evangelho. Então, quando você olha aqui em Antioquia, o que aconteceu, irmãos? Aqueles poucos anunciaram o Evangelho. Aí diz que a mão do Senhor era com eles. Que resposta, irmãos, é esta? Eu sei que esta é a mais árdua tarefa que tem no universo. Pregar o Evangelho. Primeiro que do ponto de vista do mundo é uma coisa ridícula. O que você faz? O que você faz? Você diz: eu sou um pregador do Evangelho. O que isso representa para o mundo? Nada. Mas imagina você dizer, não é olhando para a pessoa, é olhando para os céus. Dizer assim: eu sou um pregador do Evangelho.
Então, irmãos, as pessoas acham que é muito lindo subir aqui. Depende do que você vai fazer. Você vai buscar adeptos? Você vai formar uma igreja e colocar seu nome, suas marcas? Ou você vai dizer assim, eu sou uma voz? Perguntaram para João, o que é que você é? Uma voz. Quem é que dá valor nisso, irmão? Ninguém. Você vai passar toda a sua vida pregando o evangelho. Toda a sua vida. Mas eu digo para vocês, não tem nada neste mundo, nada mesmo, mas nada neste mundo que seja mais importante para você do que ter a consciência de que, por mais que neste mundo você não represente nada, quando você precisar entrar na sala do trono, os portões estão abertos. Deixe-me colocar 2 textos aqui para encorajar aqueles que têm sido chamados pelo Senhor nesta hora. O primeiro texto está aqui em 1 Coríntios, capítulo 9. Eu vou ler 3 textos, aliás. 3 porções da palavra. O primeiro está aqui. 1 Coríntios, capítulo 9, o versículo 16. Pois se anuncio o evangelho, não tenho de que me gloriar, porque me sinto obrigado a fazê-lo. Agora, observe aí, irmãos. Observe aí vocês que têm sido chamados para esta hora. Ai de mim, se eu não pregar o evangelho. Essa era a consciência de Paulo. Ai de mim. E como esse homem pregou o evangelho, irmãos? Segundo a tradição, ele pregou o evangelho até mesmo quando ele estava a caminho de ser executado. Ele pregou o evangelho. Ele pregou o evangelho na prisão. Quando ele estava na prisão em Roma, e ele manda uma saudação para a igreja de Filipos, ele diz assim, todos na casa de César te saúdam. Só havia uma pessoa em todo o universo que chamava César. Sabe quem era? O César. Não tinha outro César. Só tinha um que sentava no trono de Roma. Até mesmo os da casa de César haviam se convertido. Aí ele diz assim, ai de mim. Irmãos, e quem era ele? Veja o que ele diz em Filipenses. Quem ele era? Ele era um doutor da lei. Se havia fariseus, homens rígidos, radicais na interpretação e na prática da lei, diz, eu era um fariseu dos fariseus. Eu sou da tribo de Benjamim. Sabe o que significava ser da tribo de Benjamim? Quando houve a divisão das 12 tribos, a única que permaneceu fiel a Judá foi Benjamim. Porque os benjamitas eram conhecidos pelo caráter de fidelidade, eles eram respeitadíssimos entre os judeus. Por quê? Porque eles permaneceram fiéis, de uma tribo nobre. Fariseu dos fariseus, ele estudou aos pés do rabino mais importante, Gamaliel. Paulo era o homem mais aprovado no seu tempo. Ele diz, sabe tudo isso? Eu considerei perda por causa de Cristo. Perda. Irmãos, nós não queremos considerar nada como perda. Muitas vezes a gente quer fazer do ministério um lucro. Eu sempre falo para Deus, com muita tristeza, que parece que quem ganha sou eu e não ele. Quem está no lucro sou eu e não ele. Tão indigno você se sente do amor, do carinho, do cuidado dos irmãos por você estar nessa posição. Nós não merecemos nada disso, irmãos. Nós não merecemos nenhum elogio, nenhum aplauso, nenhum reconhecimento de ninguém. Porque não é para isso que nós pregamos o evangelho. Porque não pregamos o evangelho para agradar a igreja. O que nós pregamos são os conselhos de Deus, é a vontade de Deus, é o propósito de Deus, é a mente de Deus. Esse deve ser o nosso mais alto compromisso. Não é com aquilo que a igreja quer ouvir, é com aquilo que Deus quer falar. Então Paulo diz, ai de mim, ai de mim.
como foi árduo, difícil o ministério deste homem. Quando você estuda a biografia dele, os 33 anos de ministério, 11 ele viveu no anonimato. 11 anos no anonimato. O segundo período de 11 anos foi o de maior fruto. Houve uma grande expansão da obra. E o terceiro últimos 11 anos foi a maior parte na prisão. Assim foi a vida de Paulo. E prestes a morrer, ele disse: eu combati o bom combate. Sabe o que é o bom combate, irmãos? É isso que ele está dizendo aqui: ai de mim se eu não pregar o evangelho. Esse foi o combate dele, a pregação do evangelho. Deixe-me citar um outro texto. Jeremias capítulo 20. Os versículos 7 e 9. Jeremias estava vivendo um momento muito difícil no seu ministério. Havia uma pessoa muito popular em Judá. Você sabe que Jeremias, ele foi levantado por Deus para pregar sobre a iminência do juízo de Deus sobre o seu próprio povo. Que ministério difícil é esse, irmãos? O juízo de Deus sobre o seu próprio povo. Este foi o ministério de Jeremias. E foi um ministério que durou 40 anos. E já cansado, com muitas cicatrizes, desanimado, ele diz assim para Deus: seduziste, ó Senhor, e eu fui seduzido. Sabe o que ele está dizendo aqui para Deus? O Senhor me seduziu, o Senhor me enganou. São palavras pesadas, irmãos. O Senhor me seduziu. Porque você se lembra o que Deus disse para ele lá no capítulo 1, versículo 5? Antes que você nascesse, eu já te conhecia. Eu já chamava pelo teu nome. E eu te designei profeta das nações. Não é lindo isso, irmãos? Quem é que não quer ouvir um chamado desse? Sinceramente, irmãos, eu não. Nunca. Eu correria. Mas não tem como você correr. Você pode correr o quanto for, ele não vai desistir. Aí é isso que Jeremias está dizendo. Parecia tudo tão romântico, tão bonito. Aí agora ele diz assim: seduziste, meu Deus. Eu fui seduzido. Porque tu és mais forte do que eu. Tu prevaleceste. Então ele está dizendo: eu não queria estar aqui. O Senhor me seduziu. Eu não queria ser esse profeta. Eu não queria ser usado pelo Senhor. Eu não queria viver isso. Imagina, irmãos, ele perdeu tudo. Ele perdeu a família. Ele perdeu os amigos. Ele perdeu tudo. Tudo. Aí ele diz assim: cada dia sirvo de escárnio. Essa palavra é tão forte, irmãos. Escárnio. Cada um zomba de mim. Porque quantas vezes falo, grito, clamo, violência, destruição, são as palavras do juízo. Porque a palavra do Senhor me foi afronta e escárnio todo dia. Ele estava dizendo assim: o Senhor não me deu uma palavra boa para dizer para esse povo. Eu não tive uma mensagem boa para alegrar o coração deles. O Senhor só me deu palavra dura. Tudo que eu preguei voltou contra mim. Eu sou odiado por causa da palavra. Essa palavra, se eu sou um escárnio, é porque essa palavra tem sido um escárnio na minha vida. Palavras duras. Aí agora olha o versículo 9. Se eu disser: não farei mais menção do teu nome, não me lembrarei mais de ti, no meu coração o fogo arde em meus ossos, fadigo-me em tratar de contê-lo, mas não posso. Aí ele diz: mas com tudo isso, se eu deixar de pregar o teu nome, se eu deixar de falar de ti, é impossível, porque um fogo me corrói por dentro e eu não consigo contê-lo. É isso que ele está dizendo.
me capturastes, ó Deus. Então não tem como, irmãos. O grande Deus do universo, Ele colocou o dedo em você e te separou para ser um pregador das boas novas. E se você entende isso, ajoelhe-se aos pés do Senhor. E diga como disse Isaías: eis-me aqui, envia-me a mim. Mas não retenha o que o Senhor tem te dado. A última porção que eu quero deixar com vocês está em Ezequiel 33. Versículo 31 diz, Ezequiel 33, 31. E vem a ti como povo, e se assenta diante de ti como povo meu. O Senhor está falando do seu povo. Ouvem tuas palavras, porém não as praticam. Antes fazem bajulação com suas bocas, mas o coração deles segue sua avareza. Eis que tu és para eles como um cantor de amores, alguém que tem voz agradável e toca um bom instrumento. Assim que ouvem tuas palavras, porém não as praticam. Na minha versão está assim: quando isso, essa palavra isso aqui, irmãos, é uma palavra muito importante no texto hebraico, que ela não foi traduzida para a versão em português. Talvez na sua Bíblia está assim: quando o fim vier. Talvez algumas versões estejam assim: quando o fim vier. Tem alguma versão aqui assim? Nenhuma versão. O termo hebraico aqui, você vai encontrar, anote aí que eu não vou ler, ok? Aqui no mesmo livro de Ezequiel, capítulo 7, o versículo 2 e os versículos 5 a 7. Você vai encontrar o termo lá. E lá, nesses textos que eu citei, Ezequiel, capítulo 7, versículo 2. E depois, você vai ler do versículo 5 ao versículo 7. Aí você vai encontrar a palavra fim, que é a palavra hebraica que está aqui omitida na tradução em português. O fim. E quando o fim vier, e já vem, saberão que houve um profeta entre eles. Irmãos, aqui está algumas palavras tão importantes para aqueles que anelam o encargo da pregação das boas novas. Algo fundamental para o avivamento. Mas nós não devemos buscar nada para nós, irmãos. Nós não devemos buscar nada para nós. Nós não devemos buscar a aprovação das pessoas. Nós temos que buscar uma aprovação dos céus. Portas vão se fechar, muitas vão se fechar. Mas o Senhor vai abrir, e a porta que Ele abre, o homem não fecha. Você não tem que ficar procurando ser um homem de púlpito. Você precisa, em primeiro lugar, procurar ser um homem de oração e um homem da palavra. Eu vejo muitas pessoas dizendo aí: eu tenho ministério isso, eu tenho ministério aquilo. Tem. Cadê a consequência disso? Não, Deus sabe. Deus sabe o que, irmãos? Está querendo enrolar quem? Quando você tem um ministério, quem vai na frente é o Espírito Santo abrindo portas. Entende? Então não fique com medo de portas que vão fechar. Muitas vão fechar sim. Muitas pessoas vão olhar para você e vão te desprezar. Não se importe. Adore a Deus quando você for desprezado. Adore a Deus quando você sofrer as maiores calúnias e as maiores oposições. Adore a Deus, mas não perca o foco do seu chamado. As pessoas vão te bajular e vão querer transformar, como diz o Senhor para Ezequiel, vão fazer de você um cantor que canta canções de amores. É isso que eles acham, é isso que eles querem de você. Mas pregue que o fim vem e virá. E quando vier, eles saberão que você esteve aqui e você foi um profeta entre eles. Então é ser fiel a Deus. Porque quando você é fiel a Deus, a mão do Senhor é com você. Diz que aqueles homens pregaram a palavra e a mão do Senhor estava sobre eles. O que é que nós precisamos, irmãos? Precisamos de quê? De glórias e de aleluias, de júbilo. O que é que nós precisamos? Nós precisamos de uma única coisa: que a mão do Senhor esteja sobre nós. Que a mão do Senhor dê o sim naquilo que está sendo pregado. Se as pessoas não vão ouvir, é para o fim delas. Se elas não vão ouvir, são essas palavras que servirão no dia do juízo. Se as pessoas não vão crer, não vão receber, são essas palavras que elas vão lembrar quando estiverem colhendo o fruto da sua maldição,
o fruto da sua incredulidade, o fruto da sua apostasia, o fruto dos seus desvios. Aí vão lembrar, houve um dia que Deus falou a mim. Houve um dia que Deus falou a mim. Então este é o primeiro item que nós vamos considerar aqui. Aí o versículo 22 segue dizendo: e um grande número creu e se converteu ao Senhor. Eu gosto dessa divisão, irmãos, porque para mim ela é explicativa. É explicativa porque ela faz uma distinção entre o crer e o converter. Porque o crer, ele pode, eu vou colocar com muito cuidado, o crer, ele pode ser genérico. Uma pessoa pode crer e nunca converter. Se você fizer uma pesquisa, você pode se surpreender. Tem muitas pessoas que creem em Deus, creem que Jesus é o Filho de Deus, porém nunca converteram. E até mesmo dentro da vida da igreja, existem muitas pessoas que creem, porém não tem nada de conversão. Conversão é novo nascimento. Conversão é vida transformada. Vida transformada é vida que anela, por causa da justificação, a santificação, a consagração. Porque quando uma pessoa crê e não converte, ela cai no precipício da religiosidade. Ela se torna simplesmente religiosa e acha que o crer é o fim em si mesmo. Não é. É o crer que nos leva à conversão. Mas aqui tem um ponto maravilhoso que vai explicar para nós. O Espírito Santo, na sua infinita sabedoria, ele coloca itens que para nós é humanamente possível ver. Mas o Espírito Santo que escreveu, inspirou este livro, ele vai nos dar algo maravilhoso. Observe aqui. Um grande número creu e se converteu ao Senhor. Versículo 24. Olha o que diz o versículo 24. Porque era homem bom e cheio do Espírito e de fé. Eu só quero buscar aqui uma frase, irmãos. E muita gente, observe, uniu-se ao Senhor. Por favor, pega essa frase, uniu-se ao Senhor. Sabe o que é essa frase aqui, irmãos? É a verdadeira tradução da palavra crer. Está vendo, irmãos? Aqui está o verdadeiro sentido da palavra crer. Crer é unir a. Aqui está a explicação do verdadeiro crer no sentido de conversão. Quando uma pessoa crer e converte, ela é unida ao Senhor. Aqui começa a vida cristã, irmãos. Não é vida de religião, é vida cristã. Crer, no sentido mais elevado da palavra, é unir ao Senhor, é união com o Senhor. O que aconteceu é que essas pessoas que ali creram, elas foram unidas ao Senhor. Quando nós conhecemos a história da igreja de Antioquia, especialmente nesse tempo, nós vamos ver que essa igreja, ela experimentou o maior avivamento da sua história. Ela se tornou o maior centro da obra no mundo daquele tempo. Foi dali que o Senhor jorrou as boas novas para o mundo. Então veja, irmãos, que coisa linda. Agora vamos voltar aqui para o versículo 23. Diz que falando de Barnabé, porque agora os apóstolos em Jerusalém não haviam sido dispersos. E o que eles fizeram? Eles enviaram Barnabé para Antioquia, porque eles receberam notícias do que Deus estava fazendo nessa cidade. E eles enviaram Barnabé a Antioquia. Agora veja que detalhe lindo aqui, irmãos. Que pintura de texto nós temos aqui. Diz assim, versículo 25, e este, Barnabé, quando chegou, olha que frase, irmãos, ele viu a graça de Deus naquela igreja. Irmãos, é impossível você esgotar o significado dessa frase. Ele viu a graça. Onde ele olhou, tudo que ele viu, ele ficou como a rainha de Sabá quando entrou no templo de Salomão.
Lembra quando a rainha de Sabá entrou no templo de Salomão e ela viu tudo. Ela viu a maneira como as pessoas serviam, ela viu como as pessoas se vestiam, ela viu o comportamento, ela viu tudo, ela ficou assombrada. Porém, Jesus diz assim: aqui está alguém que é maior do que Salomão. E esse que é maior do que Salomão, ele não está edificando um templo para a rainha de Sabá. Ele está edificando um templo para a habitação do Espírito Santo. Ele está edificando um templo para ser uma família para o Pai. Ele está edificando um templo que será uma noiva para a sua satisfação eterna. Irmãos, então olhe bem aqui, que coisa linda. Ver este versículo aqui, imaginar algo muito maior do que aquilo que a rainha de Sabá viu. Quando Barnabé chegou e viu a graça de Deus no meio daquele povo, aquela graça com certeza o consumiu, porque é isso que falta, irmãos, é isso que nós temos que buscar. Se nós anelamos por um avivamento, nós temos que pedir: Senhor, vem inundar-nos com a tua graça. Existe uma explicação que chegue ao fim do significado dessa palavra? Não há, porque graça é uma das palavras mais profundas da Bíblia, como a palavra glória. Então, o que é a graça? Nós podemos dizer assim, irmãos, em palavras simples: graça é tudo aquilo que nós obtemos de Cristo. Graça é a realidade das virtudes comunicáveis de Cristo na realidade da experiência da sua igreja, neste contexto aqui. O que Barnabé viu? Ele viu a realidade das virtudes de Cristo naquela comunidade que estava nascendo ali. É como um rio cristalino que jorrava diante dele. Foi o que ele viu ali. Fome da palavra. Lembre-se, irmãos, quando o nosso Senhor Jesus esteve aqui após a ressurreição, aquelas aparições do nosso Senhor, as 10 aparições do nosso Senhor. E quando nós estudávamos aquilo, nós vimos em cada um daqueles itens, até onde conseguimos ver, os detalhes do terreno que o Espírito Santo encontrou ali no Pentecostes. E o primeiro, você se lembra? Fome de Deus. O segundo, reverência e temor na adoração. E é isso que nós vamos ver aqui também, irmãos, com certeza. Fome de Deus, reverência, temor, um ambiente de graça, onde todos serviam ao Senhor, onde havia mutualidade, onde havia hospitalidade, verdadeiro amor, o amor filial, o amor ágape, onde havia comunhão, onde havia as orações, tudo aquilo que está em Atos 2:42, a palavra, a comunhão, o partir do pão, as orações, os fundamentos práticos da igreja em Atos, tudo é o que você pode resumir na palavra graça. Foi o que ele encontrou ali. É isso que nós precisamos, irmãos. Que o Senhor nos ajude nesta hora. Que o Senhor nos ajude nesse tempo. Que o Espírito Santo venha sobre nós. Como ele veio ali no Pentecostes, como ele veio ali na igreja de Jerusalém, em Antioquia. Que ele venha, irmãos. Que ele levante os homens com graça, com autoridade, com vida e poder para pregar as boas novas. Que sejamos uma assembleia reconhecida pela abundância da graça de Deus entre nós, mesmo com as nossas fraquezas, mesmo com as nossas limitações, mesmo com tudo isso, irmãos, sejamos um povo que tenhamos fome do Senhor, anelo pelo Senhor, desespero pelo Senhor, reverência ao seu nome. É isso que o Senhor anela em nós. É isso que o Senhor deseja em nós. Seguindo, irmãos, o versículo 25. Depois partiu Barnabé para Tarso em busca de Saulo. Achando-o, conduziu-o para Antioquia. Barnabé é conhecido como filho da consolação. Esse irmão era conhecido por ter um coração muito grande, um coração inclusivo. Coração inclusivo, irmãos. Num ambiente de avivamento, Deus nos dá um coração inclusivo. Um coração que inclui os irmãos. Um coração que nós não queremos deixar ninguém de fora. Nós não queremos um avivamento para nós.
Nós queremos um avivamento para Deus ter caminho em nós. Ele incluir todos que Ele deseja incluir. Que nós possamos incluir e reconhecer aqueles que o Senhor tem chamado para esse tempo. Aqui está um coração inclusivo, o coração de Barnabé. Ele foi buscar aquele homem que estava vivendo aqueles primeiros 11 anos da sua vida de deserto. 3 anos ele passou no deserto da Arábia. Os irmãos em Jerusalém tinham muitas feridas em relação a Saulo, porque ele devastou. Imagine quantos lares estavam ali que Paulo havia entrado e havia matado, ordenado mortes, perseguição. Imagine os irmãos, naturalmente falando, eles tinham uma certa resistência a Saulo. E por isso ele não foi incluído ali. Ele viveu um pequeno tempo ali, mas ele não permaneceu. Mas em Antioquia, ele foi recebido. Aquele que estava ali, irmãos, imagine quem Barnabé foi buscar, irmãos. Quem? Ele podia pensar, é a minha hora, que oportunidade que eu tenho. Fui enviado pelos apóstolos em Jerusalém. Eu tenho uma carta apostólica que me recomenda sobre esses irmãos. Mas ele não pensou assim, porque a obra de Deus não é a obra de um homem. A obra de Deus é a obra de Cristo. Barnabé não estava pensando nele, ele estava pensando no significado da pluralidade, que é um princípio em Deus, que é o princípio da Trindade, onde ninguém vive para si nem de si. Nós vivemos na dependência uns dos outros, nós vivemos na comunhão, nós não vivemos em isolamentos. Não é colocando o homem lá no trono e dando para ele títulos. Não era isso que Barnabé buscava. Barnabé buscava comunhão, ele buscava auxiliadores, ele buscava homens que pudessem cooperar com ele naquela grande obra. Isso é graça, irmãos. Isso é graça. E aqui você vê que exemplo, irmãos. Naquele ambiente de graça, ele encontrou a graça para poder buscar Saulo. E ele trouxe Saulo. Depois, na próxima palavra, nós vamos ver o que foi que aconteceu. Então, meus irmãos, aí diz assim, versículo 26, reuniram-se ali um ano inteiro com a igreja e ensinaram a muita gente. Ensinaram aqui significa que Saulo está ensinando também. E em Antioquia, os discípulos pela primeira vez foram chamados de cristãos. Eu respeito, irmãos, porque eu sei que alguns irmãos tomam isso no sentido negativo da palavra. Eu respeito isso. Mas aqui, eu vejo que o contexto, aqui, ele diz exclusivamente em relação à igreja e o que estava sendo realizado pelo Espírito ali. Se você fizer a leitura, diz, reuniram-se ali um ano inteiro com a igreja e ensinaram muita gente. E em Antioquia, os discípulos pela primeira vez foram chamados de cristãos. Por que cristãos? Porque, em primeiro lugar, eles eram os discípulos de Cristo, não de Barnabé e Saulo. Por que cristãos? Porque agora eles estavam expressando o testemunho de Cristo e não o testemunho da igreja de Antioquia. Não havia um testemunho particular daquela igreja. Não havia uma placa que a definia. O que definia aquela igreja era este nome, testemunho. Era isso que este nome representava. Este nome indicava um testemunho. O testemunho de Cristo na vida deles. Agora não era apenas o homem exaltado no trono, aquele que é homem e é Deus, o Cristo. Mas também que aquele Cristo exaltado no trono, ele tem também a sua expressão na terra através da sua igreja. E aqui estão os cristãos. Não são os evangélicos, não são os crentes, porque crentes é tão genérico que a Bíblia chega a dizer que até Satanás é crente. E não é um crente qualquer não, irmãos. Diz que ele é um crente fervoroso, é um crente que crê e estremece. Tem gente que crê e não sente nem arrepio. Então Satanás é mais crente do que esses crentes. A única coisa que Satanás não consegue ser é um cristão. Qualquer cristão, por menor que se sinta, é sempre mais significativo na sua realidade e experiência do que qualquer crente. Nós fomos incluídos na igreja para sermos cristãos. Por mais que isso fosse pejorativo para o mundo, era uma realidade gloriosa para aquela igreja. Que maravilha, irmãos. Que Deus nos abençoe.
Que o Senhor continue falando aos nossos corações. Vamos agradecer a Deus pela sua palavra. Amado e bendito Deus, exaltamos e glorificamos teu nome, Senhor, por essa oportunidade, por esta palavra, por ter nos dado neste momento este céu aberto, Senhor. Foi o Senhor que proveu esta palavra para nós nesta manhã. Por isso nós te adoramos e te agradecemos. Bendizemos e exaltamos o teu nome. Torna-nos a tua igreja avivada, Senhor. Ó Senhor, que a tua graça seja abundante entre nós. Levante aqueles, ó Deus, que o Senhor tem colocado a tua mão e os separado para esta hora como pregadores das boas novas. Levante eles, ó Deus, e que eles tenham o coração totalmente voltados para ti. Nós te pedimos encarecidamente, faz a tua obra entre nós. Senhor, nós te clamamos, ó Deus. O Senhor tem nos provado tanto, o Senhor tem nos esmagado tanto, mas ainda persistimos crendo e confiando no Senhor e dizendo que o Senhor é o nosso Deus. Obrigado, Deus. Obrigado por esta manhã, obrigado pelo teu povo, obrigado pela tua palavra, obrigado pelo teu Espírito, obrigado pela tua mesa. Nós te adoramos no nome de Jesus. Amém.